Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Meditação do Livro do Céu, trechos, volume 11, né? Volume 11, trechos de 118 e 119. Primeiro trecho, 2 de março de 1916. O desejo do homem supre a uma impotência. Jesus deseja agir com pleno domínio na alma em que habita e que se entregou a ele. Estou lendo pelo livro, tá? Continuo, então as palavras são diferentes. Continuo meus dias amarguíssimos. O bendito Jesus vem raramente e, se lamento, ele responde com um soluço de pranto. Ou então me diz: Minha filha, sabes que não venho com frequência, pois os castigos estão se tornando cada vez mais severos. Então, por que te lamentas? Mas cheguei a um ponto em que não suportava mais e desabei em lágrimas. E Jesus, para me acalmar e me fortalecer, veio e passei quase toda a noite com ele. Ora ele me beijava, me acariciava, me amparava. Ora se lançava em meus braços para descansar. Ora me mostrava o terror das pessoas. Uns fugiam para um lado, outros para o outro. Lembro que ele também me disse: Minha filha, o que eu, o que eu contenho em potência, a alma contém na vontade. Assim, todo bem que verdadeiramente desejo fazer, eu considero como se já tivesse sido feito pela alma. Portanto, eu tenho o querer e o poder, e se quero eu posso. Porém, a alma não pode muitas coisas, mas o querer supre o poder. E assim ela vai se tornando semelhante a mim, e eu a vou enriquecendo com todos os méritos que sua boa vontade contém, se ela desejar realizá-los. Só parar um pouco a leitura para me falar o que me veio aqui nesse primeiro parágrafo, porque é, a Luísa inicia o texto falando que ela está se lamentando, passou dias amarguíssimos, certamente pela privação, né? E que ela fala que Jesus raramente aparecia, que se ela lamentava, né, a ausência dele, ele aparecia para ela, respondia para ela em soluço de pranto. E aí fala para ela que os castigos estão se tornando cada vez mais severos, que é por isso que ele não vai, e pergunta para ela: por que te lamentas? Então, eu senti assim que Jesus está querendo dizer para ela e para nós também, né, que quando a gente às vezes vive uma situação, né, o ser humano ele vive uma situação e que é difícil, como a privação para Luísa era difícil. E a pessoa às vezes fica ali se lamentando, ou às vezes até na divina vontade mesmo, a gente pode cair nesse erro assim de prestar muita atenção aos nossos problemas, né? E não é isso que Jesus quer, né? Porque quando a gente compara os nossos problemas diante do que Jesus nos apresenta, que é ele ter que castigar a humanidade por causa dos pecados e né, de tudo, a gente fala assim: Jesus, mas o meu problema não é nada, né? Esse problema que eu tô aqui preocupado ou me lamentando não é nada. Então, esse
essa pergunta que ele faz para Luísa faz a gente meditar acerca da nossa própria vida, da forma como a gente está lidando, né, com as coisas, porque quando a gente se põe e é preciso se colocar diante de Jesus e a gente ouve o coração dele, vem o quê, né, de dentro do coração dele? Lamentos em relação à humanidade, né, que são graves. O sofrimento dele é muito maior do que o nosso, então nada que a gente possa sofrer é maior do que ele sofreu e do que ele ainda está sofrendo. Então, perto do que ele apresenta para a gente, qualquer coisa fica pequena. Então, ele fica ressoando essa pergunta, né? Por que você se lamenta? Se você tem que estar junto comigo, se eu espero que você esteja concordando comigo com o que eu estou fazendo, apesar de que não é a minha vontade querida, mas é a permissiva, como a Aline falou, né? Agorinha no áudio, né? Que ela mandou, que ela fica concordando com a vontade querida de Deus, né? E não com a permissiva, né? Que a permissiva já é misericórdia, né? Mesmo o castigo é misericórdia de Deus. Então, me fez refletir sobre isso, esse primeiro parágrafo, né? Essa primeira estrofe aqui. Aí ele vai falando para ela, né? Que aí ela vai, se desata em lágrimas e ele ainda vem consolar ela, né? Então, assim, só que ele consola até ela se acalmar, né? Porque ela rompeu em pranto. Mas depois ele vem falar, né, que é esse ensinamento sobre o poder e a vontade, que é incrível, né, porque faz a gente entender que a promessa que ele faz, né, não é nem promessa, né, é um ensinamento que ele nos dá a respeito da sua vontade, do poder dela, quando a gente opera no divino, ou seja, quando a gente vive na vontade divina e não na nossa vontade, a gente se une ao poder de Deus, ou seja, é como se ele mesmo, né, o que a Aline sempre fala, é ele fazendo em nós. Então, esse, o fazer não é nosso, é dele, né? A Michelle estava refletindo sobre essas intenções, né? Quando a gente tem a intenção de reparar o coração dele, a reparação acontece em nome de todos. Não porque eu tenho esse poder, eu tenho a fé de que ele está fazendo, porque ele falou, né? Ele falou que é como se eu estivesse abraçando ele em nome de todos, então eu creio que sim. Mas então é o que ele fala, né, nesse trecho aqui. Eu me coloco na vontade de fazer, eu me coloco, eu coloco a minha intenção de fazer isso, né? Mas se eu não colocar a minha vontade, que é o que ele me deu para usar para o que ele quer e não para o que eu quero, né? Essa que é a diferença, né? Ele deu inteligência, memória e vontade. Mas a gente tem que usá-la, usar as três potências da alma em favor da vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus é em benefício de todos. Em meu benefício e em benefício de todos. Às vezes as pessoas falam assim, quando a gente fala essa palavra, que eu tenho que usar as potências da alma em favor do que a vontade divina dispõe, aí a pessoa fala, ah, mas aí, e eu? Mas e o que eu ganho, né? A vontade humana fica gritando dentro da pessoa. Ah, mas isso é muito injusto, porque eu pensava que Deus tinha me feito para colocar, me colocou no mundo para ser feliz, para curtir o mundo, para ver as coisas bonitas que ele fez. Claro que na bondade, sem pecado e tudo, mas se a gente parar para pensar e explicar para essas pessoas que pensam assim, que a vontade de Deus, a divina vontade, né, quando ela está atuando livremente, atua em benefício de todo mundo. Mas são bens espirituais, são bens, como que eu posso dizer, né? É bondade de Deus, é permissão de tudo. A divina vontade está em tudo, né? Está nesse ventinho que eu estou sentindo aqui agora, em meu benefício. Eu tenho que acreditar que isso é em meu benefício. Então, quando as pessoas só vão entender isso, só vão entender a cabeça de Deus, quando elas se desapegarem do que é material, né? Que é o que ele está falando no segundo trecho de desapego, porque só vai entender mesmo a divina vontade, o que ela é e o que ela faz, porque tudo é vontade de Deus. Se o sol amanheceu hoje, é vontade divina. Então nós já temos benefícios demais.
o sol que nos aquece, isso só falando da criação, né? E Deus ainda nos dá tanta coisa, saúde, e quando a gente perde a nossa saúde, tem ainda uma bondade de Deus ali, que é uma reordenação da nossa vida. Então, tudo é bondade de Deus, tudo, tudo, até o castigo, até aquilo que nos acontece que não é tão bom, né? Porque a gente tem, na divina vontade, a gente tem essa consciência de que do para quê daquilo, né? Do para quê da doença, do para quê do castigo, do para quê de tudo. Então, viver na divina vontade, o que as pessoas têm que entender, quem chegar no canal, quem chegar para ouvir esses áudios, vai entender que viver na divina vontade é você ser aquilo que Deus espera de você, né? Na liberdade de você não estar apegado a nada material. E na vontade de Deus, entendendo tudo que Ele nos dá, tudo que Ele faz por nós. Então, viver na divina vontade é maravilhoso demais. É liberdade, é tranquilidade, é paz mesmo que Ele fala. Porque a gente vai tomando a consciência daquilo que Ele faz, né? Então, o que Ele fala aqui, que Ele tem o poder e o querer e o poder, e nós só temos o querer, é aquilo, né? Também que a Michelle estava falando, né? Da intenção, da reparação. Eu desejo uma coisa, mas nem sempre ele fala que a alma não pode muitas coisas eu consigo fazer. Por exemplo, eu quero gravar a minha meditação agora, entender tudo que Jesus está falando e postar no canal. Isso é um bem? Eu consigo fazer? Consigo. Mas eu não consigo coisas que só o poder de Deus, com a sua onipotência, onipresença, consegue fazer, que por exemplo, fazer uma alma entender, né? Às vezes uma alma que convive com você, uma pessoa que convive com você, fazer ela entender os erros dela. Você pode conversar, você pode mostrar para ela, você pode fazer ela ouvir, né? Ouvir ali, às vezes nem ouvir a pessoa quer. Então fica na sua intenção aquela ação ali, aquele ato que nem sempre você pode fazer por causa de uma vontade humana contrária. Isso eu estou falando de ato concreto ali, de coisas que você pode ver, né? E também do orvalho benéfico, né? O orvalho benéfico, que é o que a Michelle estava meditando, que é algo espiritual mesmo. É o poder de Deus quem faz. Mas há coisas que mesmo materiais eu não consigo fazer. Só Jesus. Então eu coloco na minha intenção, olha, Jesus me pede um ato. Eu vou lá fazer, que é, por exemplo, conversar com meu esposo ou com meu filho, para que ele entenda que o ato dele, que as atitudes dele estão levando ele ao pecado, estão levando ele a uma desordem, que Jesus me mostrou e me deu a missão de falar. Beleza, eu vou lá e falo. Mas eu não tenho o poder de convencimento às vezes, porque a vontade humana às vezes da pessoa está muito forte, né? E ela não vai aceitar, às vezes, naquele primeiro momento ali. Então, eu coloco na intenção como se realmente eu vou lá e faço o ato que Jesus me pediu. Mas a concretização daquilo, daquele ato, e às vezes a fazer a pessoa entender, fica no poder de Deus, entende? De mandar inspirações, de fazer o que ele achar que ele tem que fazer para convencer aquela pessoa, né? E aí a pessoa também tem que ter a vontade dela, né? Tem que ter a docilidade de se deixar ouvir, né? De se deixar guiar pelas inspirações que ouve, né? Assim, foi isso que me veio, assim, além dessa parte do orvalho benéfico. Então, que ele fala, ó, eu tenho potência, a alma contém a vontade. Então, são coisas que vão se unir, né? Eu me coloco a caminho de fazer, faço aquilo que está ao meu alcance, até onde a minha natureza pequena me permite fazer. Mas, e Deus vem com o poder, porque Ele é que possui, né, a, o poder mesmo que Ele está falando aqui, né? E aí Ele considera como se realmente a gente tivesse conseguido aquilo que é Ele que vai conseguir, né?
ele fala que se a gente sempre se colocar nessa direção, de se colocar na intenção de ter concretizado, ele vai enriquecendo a gente com os méritos que a nossa boa vontade contém, se ela desejar realizá-los. Então, fica na intenção de ter conseguido o êxito ali. Como a Michelle falou, né, o exemplo do trabalho benéfico faz a gente entender melhor essa parte, né? Mas é em tudo, eu acho, que ele está dizendo aqui. Então, a situação que ele estava vivendo com a Luísa aqui era dela, ela ter que aceitar que a privação de Jesus era em relação a ele ter que castigar, né? Ele fala que os flagelos estão aumentando, que os castigos estão aumentando, e logo depois de consolar ela, ele vem e fala isso. Então tem tudo a ver com o que ela estava vivendo antes, né? Porque ele está dizendo para ela, se coloca na intenção, Luísa, de, de, de se lançar comigo, de concordar comigo com os pecados, por mais que seja com os pecados, desculpa, com os castigos, por mais que seja difícil para você, você vai se colocar na intenção aqui de me fazer descansar, ou seja, porque ele fala aqui, né, que hora que quer descansar, ele queria, às vezes, que ela entendesse, né, às vezes não, ele queria que ela entendesse o quanto ele estava sofrendo, até mesmo em ter que castigar as pessoas, em ter que permitir as coisas ruins aconteçam. Então, e ele vem e fala para ela isso, né? Que a sua intenção, você não vai estar ali com o meu poder fazendo, mas a sua intenção de estar junto comigo já é o suficiente, porque eu sei que você, até determinado ponto, você consegue, mas a partir de um certo ponto sou eu quem faço, né? Foi isso que eu entendi, né, até agora. E aí o que ele fala depois para ela completa, né, esse entendimento, porque ele vem falar para ela que, eu vou ler o trecho, mas ele vem falar com ela assim, que ele quer estar no coração dela, tranquilo de que ela vai permitir que ele faça o que ele quiser, né? Muitas vezes ele vai explicar aqui direitinho, mas quando ela se entrega inteiramente para ele, ele faz morada, que é o que ele está falando aqui, né? Quando a alma se entrega inteiramente para mim, eu estabeleço minha morada. Então, ele estabeleceu morada junto no coração da Luísa. E ele está explicando para fazer ela entender essa questão do castigo, né? E da ausência dele. Muitas vezes gostam em fechar tudo, como uma casa mesmo, né? E ficar no escuro, ou seja, escondidinho ali no coração dela. E aí, ela vai estar com ele, né? A Luísa vai estar com ele. Isso é ele explicando para ela. Mas, quando ele está com ela, nesse primeiro aspecto que ele está falando, né, de ficar no escuro, ele está descansando, né? Tá tudo bem, ela tá ali com ele, né? Que é o que a Luísa mais se agrada. Mas aí ele vai falar, olha, mas tem outras situações em que eu gosto de dormir e eu coloco a alma, que eu moro nela, em sentinela, ou seja, de vigia, para que não permita que ninguém venha me perturbar e interromper meu sono. E se for necessário, ela deve enfrentar os incômodos e responder em meu lugar, ou seja, sentir aquilo que Jesus deveria sentir, que é a reparação, né? Porque aí a gente fecha Jesus no nosso coração quando a gente vê algo que ofende ele. E para defendê-lo, como a Aline estava colocando aqui, né? Que é o Jesus que ela defende, do trecho seguinte, que é o que fala que ele sofre, que ele vê a ingratidão das pessoas, que as pessoas se propõem a fazer as coisas e não fazem. Então, para a gente ser essa sentinela, que ele está falando aqui, e não permitir que venha perturbar ele, interromper o sono dele, a gente tem que ser essa pessoa que está em defesa mesmo.
A sentinela no sentido de soldado ali mesmo, de defensor, de guarda ali da porta, né? Então, fechar Jesus em nosso coração, ou seja, é defendê-lo, guardá-lo dentro do nosso coração, que é o lugar onde a gente não tem essas ofensas. Ele não vai sentir essas ofensas, né? E aí, como que a gente faz isso na prática, né? A gente vê as coisas acontecendo, a gente ouve as coisas de ofensa e a gente repara o coração de Deus fazendo atos contrários, né? E tendo aquele sentimento contrário àqueles sentimentos das pessoas e aqueles pensamentos contrários aos pensamentos errados, de ofensa a Deus. E às vezes, até muitas vezes, ele permite que a gente faça a defesa oral mesmo dele, né? Defender falando mesmo, né? Aí, não, isso não concordo, né? Quando a gente está num ambiente que é permitido a gente falar e que são ofensas a Jesus, e que as pessoas permitem que a gente fale, né? Que às vezes as pessoas não dão brecha para a gente defender ele. Mas quando a gente pode, a gente defende, né? Nosso modo, com toda a caridade, né? Tô lembrando dos trechos passados, né? Que é importante a gente ir fazendo esse link, né? Com os trechos que foram meditados antes, que tudo é um complemento, né? Tudo é um complemento ao outro. Então, a caridade no falar, no corrigir, até no defender Deus. A gente não pode defender a todo custo e achar que a gente pode falar o que quiser. Não. A gente deve também usar da caridade como Jesus era, né? Só lembrar de como Jesus era. Ele era firme, ele falava palavras às vezes muito duras, mas com toda serenidade e educação, né? Porque isso é caridade, né? As pessoas, elas às vezes, elas cometem erros que vêm de uma ignorância mesmo ali, né? De uma ausência do conhecimento. Então, até o defender Deus tem que ser com caridade. Então, esse sentinela, né? Essa pessoa que defende, que vai recair sobre si, que vai sentir a dor por Jesus. E essa reparação que a gente faz da divina vontade poderosa, né? O que mais a gente faz é reparar o coração de Deus. Que é o que ele fala, ela mesma deve enfrentar os incômodos e responder em meu lugar. Então ele está dizendo para Luísa, Luísa, você está reclamando da minha privação, você está chorosa, reclamando, mas o que eu espero de ti é que você se una a mim, que você seja essa sentinela, que eu possa, às vezes, repousar no seu coração, mas às vezes eu vou ter que sair, eu vou ter que castigar as pessoas. E eu não vou poder estar com você. Então, o que eu quero de ti é que você deixe eu fazer o que eu quero. Ele vai falar no final do trecho, né? Então, aí ele fala assim, continua. Meu sono... peraí, me perdi aqui. E que não permita que ninguém venha me perturbar e interromper meu sono. E se for necessário, ela deve enfrentar os incômodos e responder em meu lugar. Outras vezes, gosto de abrir tudo, ou seja, como se abrisse a janela, né? E deixar entrar os ventos, o frio das criaturas, os dardos dos pecados que me atiram e tantas outras coisas. A alma deve estar contente com tudo, deve permitir-me fazer o que desejo. Aliás, deve fazer suas as minhas coisas. Então, é para ele se sentir livre, né? Então, eu não posso impor a Jesus, muitas vezes como a Luísa queria impor, que ele viesse ficar com ela, né? Então, eu também não posso impor a minha vontade a Jesus. Ele tem que ser livre no meu coração, muitas vezes para mandar, para me permitir estados de ânimo, para me comunicar coisas. Olha, filha, como eu sofro no mundo com coisas desagradabilíssimas, como aqueles vídeos que a Aline falou que viu, que só de imaginar ver aquilo que ela viu, eu já sofro. De imaginar crianças sofrendo na mão de, sei lá, né, de satanistas e tudo. Então, ele quer que ser livre na nossa alma, de muitas vezes nos mostrar os pecados gravíssimos. E é o que ele fala, a alma deve estar junto com ele em tudo, contente com tudo, ou seja, a gente não vai estar sorrindo, a gente vai estar sofrendo, sangrando por dentro às vezes.
Mas o contente que ele fala aqui é você estar junto, né? Você entender o para quê que ele está fazendo e ir junto naquele ato, né? E estar, como que eu posso dizer? Estar ali de coração mesmo, né? Entendendo e não falando, ah, não, Jesus, isso não me permita passar por isso, eu não suporto, enfim. Tem que entender e estar junto, né? Então, às vezes, ele quer descansar, vai ser um momento de alegria ali, de felicidade, de, de mostrar, às vezes, coisas boas e de ver que tem almas ainda no mundo que igual hoje eu vi um vídeo do Anderson Reis e eu fiquei feliz por ele, sabe? Ele falando sobre almas do purgatório, e aí ele fala que ele pensava que os protestantes não iam ser salvos. Ele pensava, e ele assumiu isso na internet, né? Então, ver que ele assumiu o pensamento errado dele, que ele pensava errado e que hoje ele pensa diferente, que através desse livro que ele entendeu a misericórdia de Deus e que ele não vai mais pensar dessa forma, que protestante não era salvo, ele entendeu que o protestante vai para o purgatório, que o purgatório deles é sofrido e tudo mais. Então ele achava que, então ele achava assim, um pensamento totalmente contra a vontade de Deus, né? Ele achava que todo protestante ia ser condenado ao inferno, né? Em resumo, foi o que ele disse. E que não iam ser salvos. Então, né? Obviamente que ele estava concluindo que não iam para o céu, não iam nem para o purgatório. Então, e que através desse livro ele mudou a cabeça. Então, eu dei graças a Deus, dei glórias a Deus, fiquei feliz por ele e por Deus, né? Dele ter entendido isso. Porque faz muita diferença para a vida dele e para as pessoas que ouvem ele, né? Que vão ouvir agora daqui para frente o que é certo. Então, Deus nos comunica as coisas. E Jesus permite que a gente veja o que ele está vendo, o que ele está recebendo. E muitas vezes não é bonito. Às vezes é, como é esse relato que eu falei, e às vezes não é. Então, a gente tem que estar pronto para tudo, né? Tem que estar junto com ele ali, no ato que ele quer. Então, ele tem que ser livre. E ele vai falar isso, ó. E se eu não fosse livre para fazer o que desejo, seria um infeliz naquele coração. Então, já pensou? A gente restringir Jesus, falar isso pode, isso não pode, isso eu quero, isso eu não quero. Então, a gente ia estar se impondo a nossa vontade e ele não seria livre em nós, ou seja, ele seria infeliz. Ele mesmo está dizendo, seria um infeliz naquele coração. Então, se ele permite que a gente sofra, ok. Se ele permite que a gente não sofra, ok. É isso que ele quer de nós, liberdade. Liberdade no nosso coração, na nossa alma, né? Aí ele ainda fala, ó, e se devesse me preocupar em fazê-la sentir o quanto me deleito e a esconder a contragosto o que sofro, onde estaria minha liberdade? Que é o que eu acabei de dizer. Então, a pessoa não pode simplesmente falar, Senhor, não me comunique o seu sofrimento, porque eu não vou aguentar. Porque eu ver o que o Senhor sofre, para mim é muito doloroso. E ele não quer isso de nós, por quê? Porque a nossa dor repara o coração dele, a gente divide com ele a nossa dor. Então, se eu não permito que ele, é o que ele está dizendo, ó, esconder a contragosto que eu sofro. Se ele não é livre para mostrar para a gente o que ele sofre, é contra a vontade dele que ele faz isso. Então, quando a Luísa reclama da privação e ela não permite que, assim, não permite assim, né? Porque Jesus, ele sempre vem para explicar para ela. Mas quando a Luísa reclama da privação e ela quer o tempo todo Jesus ali, é como se ela não estivesse dando liberdade para ele. No pensamento dela, ela fala: Não, mas eu quero que o Senhor fique aqui comigo, eu necessito. Então, ela está olhando só para ela mesma, né? Ela está olhando só para ela mesma. É claro que a gente sabe de toda a realidade que envolve a privação da Luísa, de toda a reparação que tem, de tudo. Mas eu estou usando o exemplo dela porque foi com essa reclamação que ela iniciou o texto, né?
Então, é essa liberdade que ele quer na nossa alma, né? E a liberdade também dos nossos atos, né? Dele nos inspirar a fazer os atos e a gente dar a liberdade para que ele faça em nós, através de nós, né? Ele quer também essa liberdade de fazer, né? Não só de nos comunicar aquilo que ele sofre, mas de fazer, né? De fazer aquilo que ele espera que poder fazer através de nós. Por quê? Porque na minha realidade aqui em volta de mim, e através da minha boca ele pode fazer algo, através da boca da Aline ele pode fazer mais coisas, através da boca da Ruth são outras coisas, são outras pessoas que vão alcançar. Por exemplo, através das minhas redes sociais, eu consigo alcançar um grupo de pessoas. Nas redes sociais das outras pessoas, são outras pessoas, né? Então, ele precisa de todos nós, né? Não é que ele precisa, mas ele quer usar de nós. Foi para isso que ele nos criou. Ele não nos criou para ser feliz e curtir a vida, não, né? Ele nos criou para ser morada dele. E é como eu disse no início da meditação, né, desse trecho, que sendo morada dele, ele residindo em nós, isso é benefício para todos. Então, o reino da divina vontade vai ser belíssimo. Vai ser Jesus cumprindo aquilo na nossa alma, aquilo que a gente foi criado para ser morada dele. E todos serão assim, né? Então, a gente consegue visualizar, a gente consegue imaginar o que vai ser o reino da divina vontade, né? Então, ele até fala aqui, ó, no final desse trecho 118, a alma que assume esta... Ah, não, peraí, eu pulei um pedaço. Aí ele fala, né, o que estaria na minha liberdade. Ah, tudo está na minha vontade. E a alma que assume esta, ou seja, a vontade dele, assume toda a essência do meu ser, o que ele sente bom e o que ele não sente, e encerra tudo em si. Ou seja, a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto para ser, para sentir em nós essa essência do que Deus é, de que Jesus é. E ele sofre muito. Então a gente sofre junto com ele e repara o coração dele ao mesmo tempo, né? Com o nosso sofrimento e com os nossos atos contrários aos pecados das outras pessoas. E à medida que vai praticando o bem, mantendo em si a essência da minha vontade, ela faz com que esse bem emane de mim mesma, através da gente, né? E ao emanar de mim, como um raio de luz, propaga-se em benefício de todas as criaturas, que é o que eu falei, né? Que se a gente deixar ele livre, o benefício não vai ser para nós, vai ser para a humanidade toda. E é benefício de bondade de Deus, de misericórdia, até o castigo é misericórdia de Deus. Então a gente tem que entender isso, né? Então, desse primeiro trecho, é isso que eu entendi, né? Amém, Fiat. Meditação do Livro do Céu, volume 11, trecho 119, 1º de abril de 1916. Nesta manhã, meu doce Jesus manifestou-se em meu coração, e as batidas do seu coração palpitavam nas minhas. Ao observá-lo, ele me disse: Minha filha, aquele que verdadeiramente me ama e em tudo faz o meu querer, suas palpitações e as minhas se tornam uma. Assim, eu as chamo de minhas palpitações, e como tais, desejo que estejam ao redor e até dentro do palpitar do meu coração, todas vigilantes para me consolar, para suavizar cada uma das minhas palpitações dolorosas. As suas palpitações na minha, a sua palpitação na minha, criará uma doce harmonia que repetirá toda a minha vida e me falará das almas, obrigando-me a salvá-las. Nossa, isso aqui é forte, hein? Tem que parar para analisar o que ele está falando, né? Porque olha o que ele está falando, ó. Primeiro ele falou, né? Que quem verdadeiramente me ama, então o que ele está falando aqui, não é só falar que ama, né? É uma prova de amor a Deus, a Jesus, a Deus como
como Deus mesmo, né? Jesus como Deus, né? Eu falo Deus porque às vezes sai Deus, às vezes sai Jesus. Então, uma prova de amor a Jesus é esse palpitar, a palpitação, ou seja, o batido do nosso coração. O que é batido do nosso coração? É a razão da nossa vida. Se o nosso coração parar de bater, é, é morte, né? A gente morre. Então, eu entendo que como palpitação, realmente é a nossa vida, a palpitação do meu coração, ou seja, a batida do meu coração, aquilo que faz eu viver, né? Então, ele fala: quem verdadeiramente me ama e faz tudo em meu querer, ou seja, vive plenamente na vontade divina, suas palpitações e as minhas se tornam uma só, ou seja, a gente tem que viver daquilo que é a vida de Jesus, fazer da vida dele a nossa, né? Das razões da vida dele a nossa, esquecer a nossa, morrer para as nossas vontades e viver da dele. Então, a palpitação, o motivo da vida dele tem que ser o nosso motivo de vida, né? O que é o motivo de vida dele? Salvar as almas, né? Ele quer almas, ele quer salvar as pessoas, ser, ele quer que a vontade dele seja conhecida e amada, e isso vai levar à salvação das almas, né? Ele quer que as pessoas sejam aquilo que foram criadas para ser, e não aquilo que elas querem ser, né? Aquilo que elas pensam que são, né? Elas têm que ser, todas as pessoas têm que ser filhos amados de Deus, e não qualquer coisa por aí, né? E não achar que é bicho, que é formiga, lembrei daquela questão que a gente estava falando das pessoas que acham que é bicho, né? Vive como se são coisas no mundo que a gente vê que a gente fala assim, não acredito que eu vivi para ver isso, né? Muito estranho. Mas enfim, não sei porque que eu lembrei disso agora. Mas enfim, o que eu tô falando é que veio no meu coração assim, que essa palpitação é a gente viver a vida de Jesus, né? Que ele tá falando, fazer da palpitação dele, ou seja, fazer do coração dele o nosso, ser um com ele, né? E aí ele vai chamar as nossas palpitações das palpitações dele. E aí, olha o que ele tá falando, ó. E até dentro de palpitar do meu coração, todas vigilantes para me consolar. Ou seja, a gente entrar na cabeça de Jesus, entrar na cabeça de Deus e entender o que ele sofre, entender né, a cabeça dele, suavizar cada uma das minhas palpitações dolorosas em relação aos pecados, em relação a tudo que acontece de ruim, né, de errado. Aí ele fala uma coisa incrível, ó. Sua palpitação na minha criará uma doce harmonia, ou seja, ele não está falando que é para consolar ele, então a nossa palpitação na dele, ou seja, a nossa vida na vida dele, fazendo tudo que é de contrário ao que as pessoas fazem, de ruim, a gente vive uma vida em harmonia com a vontade de Deus, e isso consola o coração de Jesus, né? Então isso criará uma doce harmonia, ou seja, a reparação que a gente vai fazer com a nossa própria vida vivendo na divina vontade. Foi isso que eu entendi, né? Criará uma doce harmonia que repetirá, isso que eu achei incrível, ó, que repetirá toda a minha vida e me falará das almas, obrigando-me a salvá-las. Então, repetir a vida de Jesus. O que a vida de Jesus foi, né? Sofrimento. Que repetirá toda a minha vida e me falará das almas, porque tudo que Jesus fez girou em torno da salvação das almas. Então, isso falará, vai lembrar, vai relembrar ele, né? Não que ele precise ser lembrado, mas isso vai falar de salvação. Por quê? Porque sofrimento, o nosso sofrimento ofertado para Jesus, vivido da forma correta, vivido resignado, vivido consciente, né? Um sofrimento consciente do para quê, consciente de que é vindo das mãos do próprio Deus, ele lembra Jesus, ó, obriga Jesus a salvar as almas. Isso é muito sério, né? O que ele está falando é muito forte, né?
obrigando-me a salvá-las. Por quê? Porque Jesus, se a gente for lembrar da redenção e da vida íntima dele, né? Todos os atos que ele fez na divina vontade e a própria redenção em si, né? Todos os atos ali foi muito sofrimento que Jesus viveu. E isso nos proporcionou um caminho, né? De salvação, que depende, claro, do nosso sim, do nosso encontro com Jesus, como o padre Paulo Ricardo estava falando, né? Depende da nossa vontade também unida com a vontade de Jesus de nos salvar. Só que ele deixou um caminho, né, de salvação através da redenção. E esse que ele falou, obrigando-me a salvá-las, é porque a gente vai estar junto ali, né, unindo a esse sofrimento de Jesus ao nosso, o nosso sofrimento unido com o dele, porque ele fala que a gente repetirá a vida dele. Então isso leva também a ele se dispor, né, esse bem em favor das almas, porque é o que ele fala, né, que o ato na divina vontade ele é benéfico para toda a humanidade, ele é dissipado como uma luz, né, em benefício de todos. Então tudo que a gente faz gera benefício, gera salvação, gera conversão, gera luz, entendimento para todo mundo, né? Então eu entendo que é nesse sentido, né? Aí ele ainda fala mais, ó. Mas minha filha, que despojamento é necessário para ressoar com o meu palpitar? É um despojamento de tudo. Para a gente chegar a querer a vontade de Deus. E isso está englobado a gente sofrer coisas, a gente passar por uma vida, às vezes, desprovida de bens materiais, desprovida de... Assim, a gente estar aberto à vida que Jesus quiser que a gente tenha, às vezes de desprezo de pessoas, né? Como a Aline estava falando, que ele esconde muito ela, né? Ele esconde realmente a gente, ele não permite que a gente... E até os movimentos que a gente já esteja, a gente é muito anulado, né? Assim, então, muita gente não aceita isso, né? Muitas pessoas que às vezes é de igreja, ali desde pequeno e que está sempre ali servindo e como a Michelle falou, o exemplo da mulher que priva até a própria família, né, de estar com ela e dos cuidados naturais que uma mãe tem que ter e de que uma esposa tem que ter para com o marido, né, as obrigações do seu posto de esposa, então a pessoa às vezes não vai entender, né, a abdicação que tem que ter para ela fazer a vontade de Deus, para ela viver, né, na vontade divina. Então ela tem que despojar do que ela pensa, ela tem que despojar do que ela sente, ela tem que despojar. É um despojamento total, né, como Jesus fez. Porque Jesus, ele não tinha, ele até fala, né, que ele não tinha nada, ele não tinha um travesseiro para dormir, ele não tinha comida à vontade, ele não tinha... Isso eu tô falando da vida humana, né? Que ele abdicou por livre e espontânea vontade, né? Ele não quis, ele quis deixar o exemplo para nós de que não é necessário se preocupar tanto com essas coisas. É lógico que a gente precisa comer, a gente precisa dormir, mas a gente não precisa se preocupar tanto. Ele se abandonou à providência divina, no sentido real e extremo, para demonstrar para a gente que é possível. E ele era humano em sua perfeição, em sua totalidade, né? Ele tinha carne, ele era um humano perfeito e um Deus perfeito, né? Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas, o que eu tô querendo dizer é, ele sentiu fome, ele sentiu frio. Mas para mostrar pra gente que a gente não precisa se preocupar com tantas coisas, né? Que a gente tem que se abandonar mais na vontade de Deus, por exemplo. Eu vejo nos exemplos da Aline o abandono deles em relação à situação financeira da empresa deles. É um exemplo.
né? O exemplo que me veio na mente. É um despojamento até da preocupação humana com as coisas triviais do dia a dia, com as coisas necessárias até, né? Então, por exemplo, se eu sou assalariada, ou no meu caso, como eu sou advogada, mas eu não tenho um salário fixo. Então, eu tenho que viver confiando que, na medida da minha necessidade, Deus vai mandar o serviço. E Ele sempre manda, né? Assim, é impressionante como Ele sempre manda nos momentos que eu estou precisando, sabe? Então, isso é um despojamento de preocupações, né? De saber que Ele vai prover, e de que se eu passar alguma necessidade, que não é o caso, graças a Deus, até isso Deus ordenou na minha vida, assim, de uma forma tão perfeita e maravilhosa, que eu não tenho passado necessidade de nada, pelo contrário, sabe? Ele tem trazido serviço na medida da minha necessidade. E eu confio que se um dia, eu falo isso para ele, se um dia se eu tiver que tirar o meu esposo, eu confio que eu vou conseguir manter a casa, manter os meus filhos, manter as necessidades básicas, pela sua providência, pela providência do serviço que o Senhor vai me mandar. Então não tem preocupação nenhuma. É um abandono assim total e irrestrito, sabe? E eu sei que Ele não vai me deixar desamparada. Eu tenho meu pai e minha mãe, eu tenho as minhas irmãs, que a gente é uma família, graças a Deus, muito unida. E eu estou falando de bens materiais, mas por quê? Porque a maioria das pessoas é apegada a esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que falar daquilo que mexe com a cabeça das pessoas, porque elas vão nos ouvir, né? Mas o despojamento que Ele pede para a gente é total, até em relação à própria fé, à própria espiritualidade. Eu não tenho que me preocupar nem mesmo com a minha salvação, eu não tenho que me preocupar. É um despojamento do pensamento, né? De, de, de necessidade de coisas exteriores, assim, de milagres, de prodígios, né? Despojamento de tudo, tudo, tudo. Ele fala aqui, ó. E qual é o despojamento necessário para a gente viver essa vida de Jesus? Para que esse palpitar dele seja o nosso? Como a Aline falou, né? Esse é o Jesus com que eu me preocupo. Então, eu só me preocupo com ele e não comigo, né? Então, se eu me preocupo com o que ele se preocupa, que é o que a Aline falou, né? Se eu me preocupo em dar a ele o que ele, nesse momento, está pedindo da gente, que é a divulgação do livro do céu, se eu fizer o máximo que é o máximo do máximo que eu puder fazer, eu vou estar me preocupando com o que é dele, com a obra dele, com a vida dele. Isso é palpitar, a palpitação dele no meu coração. E não eu ficar preocupada com as minhas coisas, com os meus afazeres, com a minha vida financeira ou com o que quer que seja, né? Ou com o serviço ou com qualquer outra coisa que vai ocupar a minha mente. Então, é o despojamento, né? A gente ser o nada mesmo nas mãos dele, né? Então, ele fala aqui, ó, deve ser mais vida do céu do que da terra, mais divina que a humana. Então, é isso, né? É a gente viver de céu já em terra, é a oração do Pai Nosso. É a gente viver já na terra, de céu. Viver de céu é o quê? Viver com a cabeça e com o coração voltado para aquilo que é espiritual. Porque é só isso que é importante. As outras coisas ficam em segundo plano, como um vídeo que a gente coloca no YouTube e a gente tá ali, a gente tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, sabe como? Que é o que a Aline fala de você, um olho nas coisas e outro olho em Jesus, que é o que ele fala nos primeiros volumes, né? Fazer no automático, né? Fazer aquilo que a gente tem que fazer. A gente tem que limpar a casa, a gente tem que fazer o almoço, a gente tem que... Mas isso em segundo plano, né? Segundo plano no sentido de ser no automático mesmo, né? Guiados por Jesus em tudo, em cada mínimo detalhe. Mas o coração mesmo tá nas coisas espirituais, né? E aí ele vai falar aqui, ó,
Basta até uma sombra, uma pequena coisa, para fazer com que a alma não sinta a força, as harmonias, a santidade do meu palpitar, e portanto não ressoe com o meu, não se harmonize comigo, e eu fico sozinho em minha dor e alegria. Por quê? Porque as coisas humanas, elas têm o poder de nos distrair muito, né? Elas têm essa, como se fosse a função delas, na mão do inimigo, nos distrair. Mas é lógico que na divina vontade a gente fala que a gente não vê o inimigo, mas ele é usado nesses pontos, né? De distração da gente, de fazer a gente perder muito tempo com coisas. Então a gente tem que ser prático na nossa vida, né? Desenvolver, a Aline falou esses dias, eu achei muito interessante ela falando como ela vive, que ela já resolve tudo para não ficar coisa pendente, né? Para não ficar coisa ali tomando o tempo dela. Então é ser objetivo, né? Ser objetivo, ser franco, ser transparente, ser 100% ali mesmo, franco mesmo, transparente e objetivo nas coisas, para que elas não tomem tempo nem preocupação da gente, né? E que ele fala, né? Qualquer mínima preocupação, qualquer mínima sombra de preocupação, uma pequena coisa, faz com que a alma não sinta minha força, harmonia, santidade do meu palpitar. E deixa Jesus falando sozinho, né? Deixa ele com os problemas dele e nós com os nossos. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que estar atento, a gente tem que estar voltado a ele, né? Voltado a ele, não aos nossos, às nossas coisas. Ai, desculpa, tô bocejando aqui. Isso de deixar Jesus sozinho é que a gente vai ficar com os nossos pensamentos humanos e não vai, e isso vai interferir na comunicação, né? Porque aí ele vem falar com você, você tá com a cabeça cheia de preocupação humana, então você não vai ter essa harmonia de pensamento, não vai estar ligada no que ele está pedindo, no que ele está precisando de você. Você vai estar preocupada com outras coisas, né? E não focada nele, com o pensamento nele, em harmonia mesmo de pensamento, né? E é o que ele fala, vai deixar ele sozinho, triste, com a dor dele, como se a dor dele fosse menos importante do que a sua, né? Essas dores provêm de almas que, quem sabe, prometeram muito, mas em suas decisões deixaram-me desapontado com suas promessas. Então a gente tem que ser fiel àquilo que a gente se propõe a fazer, né? Então, como a Aline disse, né, que ela sugeriu da gente gravar, né? Eu tenho essa proposta, essa promessa para Jesus quando a Aline me sugeriu, né, pegar um dia da semana. E aí minha mãe viajou, foi a maior, né, tempão que ela ficou para lá. E o meu esposo, ele não para em casa, então para eu fazer isso, tem que realmente deixar com a minha mãe. E aí agora que ela voltou, que os meus filhos também voltaram para as aulas, eu estou me organizando, que aí eu falo, eu tirar um dia da semana, como a Aline mesmo me sugeriu, né? Um sábado não dá, mas tem que ser meio de semana para fazer, para gravar áudio. E aí, se eu não tenho tempo para fazer o vídeo, eu mando no grupo, né, para quem tem tempo de fazer, para fazer também, né, se eu não tiver o tempo de fazer o vídeo. Mas é isso, é não deixar Jesus esperando, né? É fazer a proposta e não ficar só na promessa, né? E não ficar só no vou fazer e não faz, né? É o que a Aline falou, a gente precisa de quanto mais conteúdo, melhor, né? No canal, né? Então, é muito importante, né, a gente ser fiel àquilo que Jesus nos propõe. É Ele que, quando vem, assim, uma, essas, essas ordens, isso que a Aline fala, não é nem ordem, né? É isso que ela fala que a gente tem que ser mais ativo, né? Mais obrante falante. É Ele falando pra gente, né? São desabafos do coração dele através da boca dela. Então a gente tem que ser fiel, né, a ele, para não deixar ele sozinho, porque as outras pessoas já estão preocupadas com as suas coisas, né?
e ele está sozinho, e a divina vontade não está sendo divulgada da forma como ele espera, né? Da forma como ele quer. As pessoas estão, a maioria delas, vendo a divina vontade como uma devoção e não como vida a ser vivida, né? Então, a gente que está fazendo isso aqui, não é que a gente é melhor do que outras pessoas, mas eu penso que a gente entendeu o que Jesus está falando. E as outras pessoas estão ficando mais na superficialidade dos giros da alma, das 24 horas da paixão, ou aquelas mesmo que estão lendo o livro do céu em si, estão entendendo como uma devoção, às vezes, né? Então, pouquíssimas pessoas estão entendendo a divina vontade como realmente uma vida a ser vivida. E nós que entendemos, a gente tem que divulgar isso para as pessoas. Eu achei muito bonito uma das mulheres que chegaram há pouco tempo aqui no nosso grupo. Eu esqueci o nome dela, gente, perdão, não vou lembrar. Mas eu sei que ela falou assim, que ficou ouvindo a gente falar e ela não pensou que fosse possível viver isso. E ouvindo a gente, os nossos relatos, as nossas partilhas da nossa vida, de como a gente vive, que ela entendeu que é possível viver. Que ela lia e ela falava, não, isso aqui é impossível de viver, né? Então, é isso, né, que a Aline está falando. Então, é isso. Amém, Fiat.